Maurício, levanta um pouquinho isso, porque está dando um reflexo no meu óculos. Bom dia aos nossos internautas que acompanham as redes sociais do Tribunal de Justiça. Estamos aqui testando o nosso áudio, o nosso vídeo, para, em segundos, começarmos a transmitir a nossa live sobre depressão e suicídio, que está na pauta do dia. Bom, então vamos lá, né? Nós estamos aqui iniciando mais uma live do Tribunal de Justiça do Amapá. Eu me chamo Márcia Correia e este Setembro Amarelo foi bastante movimentado. O Tribunal de Justiça anualmente acompanha e incentiva e participa da campanha de prevenção ao suicídio. E hoje nós estamos encerrando esta campanha, mas não encerrando, né, as preocupações e as iniciativas que combatem essa triste chaga social que é o suicídio. Então, hoje nós vamos conversar sobre depressão e suicídio. A associação dessas duas situações que muitas vezes estão uma ligada à outra profundamente. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos 3 psicólogas que atuam no Poder Judiciário do Amapá. A Arlena Brandão, que é do Departamento de Gestão de Pessoas, a Marcilene Lobato, que é da Vara da Infância e Juventude de Santana, e a Rosana Trajano, da Central Psicossocial da Comarca de Macapá. Bom dia, doutoras psicólogas que estão aqui conosco para contribuir com mais esta iniciativa da Justiça do Amapá na prevenção do suicídio e no combate à depressão. Bom dia a todas. Bom dia, Márcia. Bom dia, colegas. Marciene, Rosana. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, a gente pode começar, para a nossa live ser bastante objetiva, direta, né, perguntando, e aí vocês fiquem à vontade, as 3, para comentarem os assuntos, tá? A gente pode começar na sequência Arlena, Marciene, Rosana. O que é a depressão? Bom, Márcia, a depressão ela é um transtorno de humor e ela é caracterizada por alguns sintomas, como um sintoma muito evidente é a perda de interesse em realizar atividades que antes eram realizadas de maneira prazerosa. A pessoa ela perde o interesse, ela fica desanimada em relação às atividades, ela começa a ter um pessimismo em relação à vida. Assim, um sintoma também muito evidente é a tristeza, a falta de concentração em realizar as atividades, e assim, a perda mesmo de vontade de viver. Marciene. Bom dia, Márcia. Bom dia, colegas e todos os internautas que estão nos acompanhando, né? Muito bem esclarecido pela colega Arlena a respeito do que seja esse transtorno de humor, né? E quando a gente pensa na depressão, a gente pensa realmente no rebaixamento desse humor. Então, por isso que o termo ele é depressão, né? Se o seu humor está em cima e você começa a apresentar sintomas depressivos, há uma baixa desse humor, e aí você, então, começa também a ter comportamentos que vai refletir realmente esse rebaixamento. Como ela falou, um dos maiores que a gente encontra aí é a apatia, né, Márcia? Esse desinteresse total que as pessoas encontram para sair de casa, para ir trabalhar, para seguir a sua rotina de uma vida geral, né? Quando a gente imagina que alguém apresenta a depressão, a gente logo visualiza alguém no isolamento. Essa pessoa ela tende a se afastar mais da família, dos colegas, né? E ela passa realmente a sentir não só vontade de estar só, como ela se sente melhor, né? Afastando-se, porque realmente todo aquilo que fazia sentido, o trabalho, a família, o lazer,
ele começa realmente a perder a graça. Então, ela começa a se isolar. Muito bem. Mas também a gente tem informação de que não se trata só... há também a depressão não é só a apatia, né? Tem pessoas que manifestam em momentos até a euforia, né? Que fica... A gente não entende como uma pessoa tão alegre, tão aparentemente feliz, tem depressão. Como é que isso se porta no organismo? Bom, isso que você está citando, Márcia, é um tipo de transtorno de humor, é o transtorno bipolar, porque existem vários, né? A depressão é um tipo de transtorno de humor e a bipolaridade também é um transtorno de humor. E ela é caracterizada por esses momentos, essas oscilações. Ora, a pessoa ela apresenta esse rebaixamento no humor, esse desânimo, essa tristeza, essa falta de energia, e tem momentos que ela apresenta essa euforia que você está falando, né? O aumento da energia, uma agitação psicomotora, são assim oscilações. É um transtorno fechado, transtorno bipolar. Existe a alternância. Ora ela apresenta humor deprimido e ora ela entra nessa fase maníaca, com essa euforia, com esse aumento de energia. É possível que uma pessoa que apresente depressão não chegue a ter ideias suicidas? É possível, porque existe fases. Existe a fase leve, a fase moderada e a fase, né, mais grave. E na fase moderada para grave, a pessoa ela começa a manifestar esses pensamentos. São as fases que mais comprometem tanto a questão emocional como a questão social mesmo. Fica bem evidente que a pessoa ela está manifestando uma depressão de moderada para grave. E aí ela já começa a dar sinais que realmente a vida não tem mais sentido para ela. Queria ouvir um pouquinho a Rosana. Rosana, antes de fechar um diagnóstico de depressão, do ponto de vista de saúde mental, é importante também que as pessoas façam uma investigação orgânica, né? Porque há muitos fatores orgânicos, muitas patologias, muitas deficiências orgânicas que levam a um quadro depressivo. Acho que a Rosana está sem áudio, né? Não está conseguindo ouvir a gente. Vamos, então, pedir para a Arlena e para a Marciene comentarem essa questão. Bom, Márcia, existem sim os fatores químicos que influenciam diretamente no desencadeamento da depressão, como a ausência de serotonina, dopamina no organismo, e aí acaba influenciando e desencadeando a depressão. Não só os fatores químicos, existem os fatores genéticos. Quem possui uma pessoa que tem um transtorno mental na família, em especial a depressão, tem grandes chances também de desenvolver, né, a depressão. Existem os fatores em relação à personalidade. Tem pessoas que têm uma personalidade do tipo mais, assim, com autoestima baixa. Então, ela tem facilidade de se frustrar. E aí, isso pode contribuir para que ela também venha desenvolver a depressão. Existe a questão de doenças graves. Às vezes a pessoa ela é acometida por uma doença grave e aí ela acaba desenvolvendo a depressão. Enfim, o estresse também, hoje em dia, ele contribui muito. O Brasil é o segundo país com maior índice de depressão, né? E é o primeiro em relação à ansiedade. Então, o estresse, nos estudos, eles mostram que realmente contribui muito para que a pessoa venha desenvolver depressão. O suicídio, o ápice, digamos assim, a ponta do iceberg, né, de um processo longo. Ele está sempre associado à depressão? Bom, assim, quando a gente pensa no suicídio, né, na tentativa de suicídio, antes vem a ideação, né, que é a ideia realmente a respeito do suicídio, depois vem ali a tentativa do suicídio.
ele pode estar também associado à depressão, mas não só à depressão. É bem provável que esteja associado a outros tipos de transtornos mentais também, que pode apresentar alguns sintomas de psicose. Tem pessoas, por exemplo, que podem apresentar aí alucinações auditivas, né? Ouvindo vozes, como muitas vezes os nossos pacientes relatam, né? Ouvir vozes, vai lá, faz isso. Então, existem também essas questões aí desses sintomas de psicose. Tem também as alucinações visuais. Então, a gente não pode somente associar a tentativa de suicídio a esses fatores ali depressivos, mas também a outros tipos de transtornos mentais. Agora, sim, é importante a gente também frisar que nem sempre, né, toda pessoa que comete ali, faz uma tentativa de suicídio, ela pode, de repente, estar apresentando um transtorno mental, já diagnosticado, mas é preciso investigar. Às vezes as pessoas não sabem como lidar com as suas emoções, elas passam, às vezes, por uma perda muito grave, um término de um relacionamento muito conturbado, e muitas vezes a saída que elas encontram, né, é fazer uma tentativa ali realmente do suicídio. Mas antes disso, a gente precisa também investigar, né? Precisa a gente realmente, como você falou, a depressão tem vários fatores, a Marlena muito bem explicou. É genético, é hereditário, é comportamental, né? É ambiental. Então, para isso, a gente precisa ter um apoio clínico de um médico, psiquiatra, para que ele possa realmente ali fazer um diagnóstico, uma avaliação precisa, para então a gente conseguir aí fazer o nosso trabalho enquanto psicólogo, né? Certa vez eu ouvi de um psiquiatra que esse processo de ter ideias de suicídio, né, da ideação suicida, depois o planejamento mesmo, a pessoa planeja como fazer, são passos, né, que vão sendo dados até a tentativa ou até, infelizmente, o cometimento do suicídio. Existe aí uma linha tênue que passa de uma fase para outra? Pode comentar, Lena. Vamos Lena. Vocês podem interferir a hora que quiserem, tá? Que é para a gente Vou deixar para a Lena. Fique à vontade. Então, Márcio, existe sim. É porque vai, como a gente comentou, né? Os sintomas em relação aos pensamentos suicidas, eles vão intensificando. Então, começa com essa falta de vontade de viver, né? Começa com esse pensamento e vai evoluindo, né? Aí a pessoa já começa a pensar, né? Numa forma de tirar a própria vida. É uma fase, né? E a fase final é justamente a tentativa. Muitas pessoas conseguem e outras não conseguem, né? Por isso que o mês Setembro Amarelo, ele vem para prevenir, né? Para a gente trabalhar maciçamente em relação a essa campanha, né? Para tentar ajudar as pessoas que se encontram com algum comprometimento emocional. Porque começa com o pensamento, eu não quero mais viver, né? Não faz mais sentido a vida. Depois a pessoa começa a arquitetar um plano e depois ela parte para a ação. São as fases que realmente você colocou. Nesse momento que a pessoa começa a arquitetar, tem que acender o sinal vermelho, né? Mas nem o amarelo, né? É o vermelho. Isso. Procurar ajuda imediatamente. Isso. Muitas das vezes as pessoas elas não têm esse interesse em buscar ajuda, né? Elas não têm o ânimo, né? Então é por isso que é importante a rede de apoio, a família, os amigos, os colegas, porque a pessoa que se encontra com esses pensamentos, a maioria ela mostra os sinais, né? Esse desânimo, essa vontade de realizar a atividade que você percebia que aquela pessoa ela realizava com muito prazer, né? Então já começa a mostrar os indícios através da mudança comportamental, mudança de pensamento. E aí, quando a pessoa ela começa a mostrar esses sinais, a rede de apoio é importante estar junto dela. Tanto é que quando a pessoa ela começa a citar, né, que realmente ela quer, que ela já até tentou, é importante a família estar muito próxima das pessoas. E hoje em dia há tantos mecanismos de tratamento, né?
psicológicos, psiquiátricos, exercício físico, né? Eu acho que tem também esse componente da pessoa que sente alguns primeiros sinais, imediatamente buscar ajuda, antes que a coisa se agrave ao ponto dela não ter mais esse ânimo, não ter mais, enfim, se fechar mesmo na caixa do sofrimento, né? E isso. Vamos ouvir um pouquinho a Rosana. Deixa eu falar para vocês. Geralmente, a pessoa que tem depressão, quando ela está no estado moderado, e ela sente medo, ela sente insegurança, e ela demonstra isso de alguma forma, né, para os amigos, para os familiares, e às vezes, a maioria das vezes, a família e os amigos não percebem isso. Então, eles chamam a atenção, eles buscam isso. Eles mostram que eles estão precisando de ajuda de uma forma completamente, não é aquela forma direta. Eu estou assim, assim. Mas moderado, que ele está muito ruim mesmo. E, às vezes, como você falou, existe aquele estado de euforia que você não percebe. Tá? Eu perdi um amigo, tem um ano, que ele teve casos de depressão várias vezes, ele se curou, fazer tratamento, e ele demonstrou, ele fez uma despedida na internet. Aí eu achei aquilo estranho. Aí como estava muito ocupada, demorou uma semana. Quando eu procurei por ele, eu não encontrei. Depois, 10 dias depois, eu fui atrás dele, também não encontrei. Não encontrava ele em lugar nenhum, nem na clínica, em lugar nenhum. Aí, simplesmente, do outro dia, eu digo, amanhã eu vou lá, vou encontrar com ele de qualquer maneira. Simplesmente, quando eu cheguei, ele tinha se suicidado. Então, ele mostrou, ele chamou a atenção, ele se despediu no grupo dele do Instagram, do Facebook. Ele não despediu assim, explicitamente, mas tudo que ele escrevia, para quem conhecia, ele estava mostrando que era uma despedida, que ele não aguentava mais viver daquela forma. Quase todos têm essa proporção de pedir ajuda, e sem querer ao mesmo tempo, mas colocando de forma implícita. Então, você conhecendo, você tendo um amigo, uma pessoa, você tendo um paciente, você percebe que aquele teu paciente, ele não está melhorando, ele está piorando. Então, como já foi colocado aqui, o exercício físico e a medicação é muito importante. Uhum. É muito importante para isso. Há Principalmente também aqueles quadros de pessoas que desenvolvem muito a autossabotagem, né? Que às vezes você oferece ajuda, Sim. você dá a autossabotagem. Eu tenho uma pessoa na família que faz nega isso. Nega a fazer por si, né? Como é que a gente chama esse quadro? Sabotagem, que negam? Porque às vezes a gente está identificando que a pessoa tem um quadro depressivo e sugere, olha, faz isso, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, tem medicação, e a pessoa não aceita. Não age em prol de si. Não age, não aceita e nega que tem esse problema. Ou às vezes até reconhece, mas... É um problema de negação de que ele não aceita realmente. É muito difícil. É muito difícil, né? E muito como difícil de agir Tem muitos como essa, por exemplo? Muitos pacientes. Então, assim, é muito difícil quando ele está no estágio bem, porque, como ela colocou, o leve, moderado e severo. Quando ele está no estado severo, ele não aceita, não tem jeito, é muito difícil. Você leva mesmo carregado, inventa, cria alguma situação. Então, você tenta convencer e mostrar para ele a realidade de que ele está precisando de ajuda. Ou então, você tem que perceber que eles começam... O primeiro sintoma de um suicídio é a mutilação. Eles começam a se mutilar de qualquer forma, de uma forma escondida, no corpo, onde a família não vai ver, entendeu? Não vai ver onde ele está se mutilando, onde ele está se cortando, porque ele sente prazer em ver o sangue escorrer, onde ele sente prazer. Eu sei porque eu tenho um paciente assim, ele se cortava
barriga o tempo inteiro, ele se furava, ele pegava a agulha e ficava se furando todinho, porque ele sentia prazer naquilo, entendeu? E ele tentou suicídio 3 vezes, mas graças a Deus não deu certo, e hoje ele está muito bem, um paciente meu, muito bem. Eu converso com ele de 15 em 15 dias. Mas ele tentou, então, ele iniciou com a mutilação. E, Rosana, assim, E a gente ele se mutilava, ele se furava, ele se cortava. Sim, diga. Rosana, a gente percebe principalmente a automutilação em casos de transtorno bipolar, que, inclusive, a incidência maior de suicídio é em pessoas que têm o transtorno bipolar, né? Além da depressão e além também das pessoas que abusam das substâncias psicoativas. Eu queria perguntar para a Marciene. Marciene, há fatores hereditários no comportamento suicida? Antes de responder a tua pergunta, Márcia, queria só complementar um pouquinho a fala das colegas, né? Quando a gente essa situação se apresenta diante de algum amigo, de algum ente familiar, onde a gente procura sensibilizar, né? Acho que a maior tentativa é sensibilizar ele a buscar ajuda. Porém, a gente ainda vive numa sociedade extremamente preconceituosa quando a gente pensa sobre a saúde mental. A gente não enxerga a saúde mental como algo que precisa realmente ser observado, que tem uma atenção cuidadosa, e que a pessoa que apresenta ali um transtorno mental apresenta uma doença, né, como qualquer outra, que poderia também ser acolhida. Então, existe também esse estigma que a pessoa carrega muitas vezes, e isso às vezes até impede que a pessoa procure ajuda, porque vem logo aquele estigma de sou louco, né, tô ficando doido. E aí, por essa questão, muitas vezes, social e cultural, as pessoas se fecham ainda mais, né? Se recolhem na sua própria dor, e aí a situação do transtorno mental vai aumentando cada vez mais, né? E essa questão que você falou, se há essa questão suicida, né? Não há pesquisas comprovadas sobre o comportamento suicida, né? Há sobre a questão do transtorno mental. Então, assim, se há na família um histórico, quando a gente vai fazer essa pesquisa sobre a história de vida do nosso paciente, a gente vai, então, investigar se há na família um histórico, né, de algum familiar, de algum pai, ou ali da família materna ou paterna, que apresentou ali algum histórico de transtorno mental. Então, aí há, possivelmente, ali uma probabilidade, né, uma questão hereditária da pessoa, então, vir a desenvolver ali um transtorno mental. Mas, sobre a tentativa de suicídio, não. O suicídio, ele chega a ser realmente um sintoma, né? Muito mais um sintoma relacionado ao transtorno mental, seja porque o transtorno de humor, como a Arlena falou, que é a depressão, ele varia. Você tem a depressão pós-parto, você tem, né, o transtorno bipolar, você tem o transtorno depressivo maior, você tem a distimia. Então, são várias subdivisões aí, falando, né, para realmente a gente conseguir entender e classificar qual é o tipo de depressão que essa pessoa está sendo ali, então, acometida. Olha só, amigas, segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana? Esses impulsos são normais? Tem a ver com o contexto social, econômico? Como é que a gente pode analisar esses dados? Vamos ouvir a Rosana. Olha, o que eu posso dizer é que pensar em suicídio, o que entra, a primeira coisa é a depressão, é a angústia, é tudo que vai levando para você chegar no suicídio. Tudo influencia, né? O comportamento social, o bullying na escola, ou no trabalho, o assédio em trabalho, que isso é muito comum, você vai se perdendo o estímulo, a vontade de trabalhar, a vontade de estudar, você vai perdendo com o tempo tudo isso. E existe a questão familiar, a questão financeira, a questão... Tudo, eu acho que é um meio que envolve tudo isso. Não tem uma classificação, dizer, não, é porque é genética da família. Geralmente, quando chega a um
suicídio, uma depressão. Você vai fazer um estudo de caso, uma anamnese num paciente teu completo, você vê, quando ele está em um estado severo realmente, você vê que na família já teve vários casos de depressão bem severa. Raramente eu, como psicóloga e psiquiatra, eu já percebi que a maioria dos meus pacientes, 85%, tiveram casos na família que tiveram tia, principalmente, de irmão, e que nunca colocaram. Depois a gente chama, vai conversar e a gente descobre isso, que às vezes nem eles sabem. Mas é um conjunto de coisas que vai levando com que a pessoa haja uma desestimulação, em primeiro lugar. Tá? Começa quando criança. Se você sofre de bullying na escola, depois passa para o trabalho, sofre também assédio, é discriminada no seu trabalho, você não toma uma posição, porque você acha que você é inferior, você já está se sentindo inferior àquilo lá. Aquilo vai te trancando. E tem pessoas que não demonstram isso para outras pessoas, mas quando chegam em casa, elas se trancam e se isolam. Né? Uma das coisas que tem muito é a perda do apetite. Eles perdem completamente o apetite. Existem casos, que eu já tive paciente, de comer compulsivamente para tentar superar isso, mas são raros. A maioria é perder completamente o apetite, não tomar água. Que é a coisa mais difícil, que se você vê, a mente não consegue tomar água, não consegue engolir, não entra, não passa. Digo, mas você tem que tomar isso, anda com uma garrafinha, doutora, não entra, não desce, não consigo. Aí você tem que fazer esse tratamento 2 vezes por semana, no máximo, então a hora que é à disposição. Porque você vê que ele está no estado muito elevado. Você tem que dar o telefone e ficar esperando qualquer coisa. E como tem o CVV, e hoje, com essa pandemia, aumentou muito, gente, no Brasil, no mundo e aqui no nosso estado. Porque eu acho que a Arlena, a Marciene, todas elas estão atendendo pessoas voluntariamente, assim como eu estou atendendo, né? Existe um processo muito grande e aumentou assim. Eu vou te falar, vocês, 100%. A depressão, a angústia, o medo, a insegurança. Eu sofri o medo, a insegurança. Por quê? Porque essa pandemia, com essa doença, que ninguém viveu isso até hoje, eu perdi um tio, eu perdi um primo, meus irmãos tiveram, eu tive. Então, é terrível. E isso deu um medo, uma insegurança, até para a criança sair de casa, até para a criança voltar para a escola. Porque eles veem a família, o sofrimento. A família que perdeu o pai, uma mãe, um irmão, teve família que perdeu 3 pessoas em um mês. É verdade. Eu perdi um mês 2 pessoas da minha família. Eu queria ouvir um pouquinho. Eu estou fazendo como psiquiatra o acompanhamento. Uhum. Eu queria ouvir um pouquinho a Marciene, porque, Marciene, também tem dados da Unicamp que dizem que a cada 45 minutos um brasileiro morre por suicídio, né? Quem tenta suicídio, como a Rosana já disse, pede socorro antes. Sim. Será que há uma indiferença geral na sociedade que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, conhecidos postando, né, coisas bastante depressivas, poemas que induzem essa questão do suicídio, e a gente não toma nenhuma atitude mais efetiva. O que é possível fazer? Ou seja, porque também tem um dado que diz que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que acordar e tomar que atitudes? Marciene. Assim, a tentativa quando a gente pensa, né, na tentativa de socorro, como a Rosana já até falou um pouquinho, a gente não pode pensar meramente nesse pedido de ajuda aberto, né, declarado, seja no comportamento, ou seja através da fala, realmente. Mas, assim, as pessoas, às vezes, elas apresentam sinais que nós, mesmo no cotidiano, convivendo em casa, a gente não consegue perceber. Então, assim, às vezes os pais, né, o filho fica muito em casa, fica muito tempo na frente do celular, muito tempo na frente do computador, enfim, dessas questões tecnológicas, e às vezes isso assegura aos pais de que está tudo bem.
ele está em casa, está tudo bem, ele não está saindo, ele não está se envolvendo em bebidas alcoólicas, em situações ali que podem, né, apresentam ali realmente um perigo, digamos assim, para esse filho. E aí isso vai sendo deixado muitas vezes para trás. Mas a gente tem que acender também um botão de alerta, porque esse excesso também, de repente, pode haver por trás dele uma outra característica, né, que você não está conseguindo identificar. Então, quantos relatos a gente já não ouviu, né, Márcia, Arlena, Rosana, de familiares que trazem, mas estava tudo bem, né? Ele estava bem, ele estava em casa, ele estava fazendo as atividades dele. Mas e esse isolamento? E esse tempo todo só dentro do quarto, sem se comunicar muito bem com a família? Então, são sinais que não estão assim totalmente declarados, mas que a gente precisa também estar atento. E quando a gente vê um colega ou alguém se manifestando na rede social, a gente não costuma, Márcia, associar o que a pessoa posta com o que ela é. Existem estudos aí já falando sobre esse eu digital, né, e o eu social. Então, esse eu digital é como a pessoa se apresenta para a gente diante da internet. Então, às vezes, a gente não consegue associar se aquele meme, né, se aquela piada, se aquele comentário, se aquela postagem realmente pertence àquela pessoa, porque há um distanciamento. Então, a gente, às vezes, passa batido. E sem contar que nos últimos 30 anos, nós sofremos assim, uma mudança social muito grande, gente. Não só a chegada da tecnologia, né, desses avanços que houve, mas também a gente teve uma mudança mesmo nos próprios relacionamentos. Tem um autor que ele fala muito sobre as relações líquidas, de que a gente está construindo realmente as relações líquidas. Né? Não estou me dando bem com você, então não quero mais saber de você, se afasta e tudo mais. E isso também envolve a relação com a gente mesmo. Dificilmente a gente consegue estabelecer um contato real, porque realmente nós somos, fazer aquilo que a gente gosta, respeitar os nossos limites, as nossas dificuldades. Então, essa falta do autoconhecimento parece clichê, né? Falar do autoconhecimento também, mas isso é muito importante para a gente também conseguir pedir não só ajuda, né? Mas fazer com que as pessoas também possam nos ajudar. Assim, eu não sei se eu nunca perdi alguém por tentativa de suicídio e também nenhum paciente meu assim realmente chegou a consumar, né, o ato, mas eu imagino que muitas pessoas que convivem carregam um sentimento de culpa por não perceber talvez aquele sintoma, aquele comportamento, né? Mas a gente precisa sempre estar atento. Qualquer alteração é uma fala solta, né? Eu não quero mais viver. Para mim perdeu o sentido. Então, se for uma fala solta aqui, mas que de repente você consegue contextualizar essa fala em um outro momento, aí a hora de você chegar e conversar com essa pessoa, prestar ajuda, né? Acho que a Arlena pode colaborar também um pouquinho com a gente, de que modo que não só o psicólogo, ou psiquiatra, ou professor, né? Mas talvez um amigo ou uma família também pode auxiliar essa pessoa que está aí com essa ideia, né? De um pensamento realmente de uma tentativa de suicídio. Pois é, e exatamente fazer essa pergunta para a Arlena. Arlena, a gente detecta, né? Quando a gente está com as anteninhas ligadas, a gente consegue perceber esses comportamentos em casa, nos familiares, nos colegas de trabalho, em outros ambientes. Como é que a gente deve fazer essa abordagem? Porque a pessoa não pediu socorro direto, ela deu sinais. Como que a gente, que não é psicólogo, que não é psiquiatra, nós, pessoas comuns desse campo, podemos abordar essa pessoa? Bom, Márcia, assim, de uma maneira geral, é muito importante que a sociedade, inclusive a campanha no mês de setembro é para isso, não só setembro, mas tem também o mês de janeiro, que trabalha a questão da saúde mental. É importante a gente desenvolver, né, canais de comunicação e informação para que a pessoa ela se sinta acolhida, né, para que ela perceba que ela não está só e que existe uma solução, que existe pode amenizar essa dor que ele está
que a pessoa está sentindo pode ser amenizada. Então, por isso que é muito importante a gente desenvolver esses canais, né, de comunicação. A gente que trabalha na área da saúde mental, nem sempre dá, eu estava até conversando com a Rosana ontem, nem sempre dá para a gente dar suporte para todo mundo, né? Muitas pessoas, elas pedem a nossa ajuda, mas é importante a gente saber onde também essas pessoas elas podem estar buscando, né? Existem as instituições de ensino hoje que elas oferecem de maneira gratuita assistência psicológica, não só as instituições de ensino, mas também existem outros projetos em igrejas. O próprio idioma dá esse suporte para quem, né, é acometido por algum problema como o câncer, e aí é importante a gente estar sintonizado com esses locais para justamente divulgar. E, assim, a pergunta que você fez em relação a perceber os sinais e tentar ajudar a pessoa. Eu vou entrar um pouquinho no projeto que o Tribunal de Justiça tem, que faz parte do DGESP, do Programa Qualidade de Vida, que é o Conectividade. O Conectividade, ele justamente dá assistência a todos os magistrados, servidores e colaboradores que fazem parte do tribunal e apresentam algum problema emocional. E como é que ele funciona, Márcia? Justamente assim. Ou a pessoa busca ajuda, ou então o gestor ou algum colega de trabalho percebe alguma mudança em relação ao comportamento, ao pensamento da pessoa, percebe que a pessoa está com sofrimento, com desconforto emocional e procura a gente. E aí a gente, com jeitinho, chega com a pessoa, ou então o próprio gestor, ou a própria pessoa que é próxima do servidor, do integrante do tribunal, se aproxima e propõe ajuda, né? Mas aí cabe a pessoa decidir se é aquele momento de receber ajuda ou não, né? Tem a questão do momento também, nem sempre a pessoa está disponível para essa ajuda. Bom, a gente conversou aqui sobre várias nuances da questão, né? Depressão, suicídio, e para finalizar a nossa live, nós estamos num ano eleitoral e saúde mental, de pouco tempo para cá, se transformou num tema na pauta do dia, né? É um tema que está na pauta do dia. Tanto a questão da depressão como os demais transtornos estão sendo muito mais debatidos hoje como problema de saúde pública do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, eu queria que vocês comentassem a opinião de cada uma sobre a importância de que esse assunto seja também tema de políticas públicas, de programas partidários, de propostas de candidatos, e que seja trazido, né, de uma forma que beneficie o conjunto da população. Primeiro, Arlena, vamos lá. Bom, é muito importante realmente fazer parte, né? Porque a gente percebe que, assim como veio a pandemia do coronavírus, existe a pandemia também dos transtornos mentais. Então, tem que se dar atenção, né, para esse aspecto. E a gente percebe, muitas das vezes, um descaso, né? Até mesmo por conta dos tabus que já foram citados pelas colegas. Tem pessoas que acham que o transtorno mental, que uma depressão, né, é fraqueza, né, da pessoa que passa por isso. E não é. Existem inúmeros fatores que contribuem para que a pessoa ela desenvolva um transtorno. Então, é muito importante as autoridades elas focarem, né, no tratamento, na promoção da saúde mental. E a gente vê que ainda é muito deficiente essa prioridade. O tribunal, como eu já falei, já vem trabalhando isso, né, maciçamente, né? A gente tem uma equipe de qualidade de vida que
trabalha a saúde como um todo dos integrantes do tribunal. Então, é muito importante, né, cada um fazer a sua parte, o tribunal já está fazendo a sua parte, né? Então, o executivo também tem que trabalhar maciçamente em cima da promoção da saúde mental, assim como os outros órgãos também. Ok. Então, vamos ouvir a Marciene sobre esse aspecto da saúde mental como política pública. Muito importante a sua pergunta, viu, Márcia? A gente tem esse espaço para falar sobre isso, mais importante ainda, né? É como você falou, o tema se tornou pertinente e até muitas vezes objeto de troca de voto aí, né? Quando se fala em saúde mental, principalmente para as famílias das crianças que precisam realmente desse aparato aí, né? Relacionado à questão da psiquiatria infantil. Hoje a gente vê, como a Lena colocou, um trabalho muito deficitário, né? Infelizmente, a gente tem uma política pública instalada, totalmente preparada, né? Um projeto muito bonito que envolve a saúde mental no Brasil inteiro, a nossa política, né? Que envolve essa questão da saúde mental, porém, somente existe no papel. É muito triste quando a gente tem uma possibilidade de encaminhar ali uma criança que precisa de um apoio, né? Dentro do CAPSI, e a gente vai lá e o ambiente está fechado, e não há nenhuma justificativa para dizer fechamos e por que fechou-se, né? Ou então a gente encaminha essa criança e quando chega lá só tem o prédio e 2 ou 3 profissionais para dizer que existe o serviço. Eu trabalhei muito tempo no CAPS-AD, que é um centro de atenção psicossocial que cuida de pessoas, né, dependentes químicos, mas a gente sentia na pele toda essa dificuldade, né, de que o papel é perfeito. A verba vem, mas não há, infelizmente, o interesse, né, do Poder Executivo em fazer realmente valer todas essas políticas públicas. Você visita um hospital psiquiátrico, você vai encontrar leitos para pacientes que possuem o transtorno mental instalado grave. Mas e para os pacientes dependentes químicos que precisam também fazer o processo de desintoxicação? As famílias precisam, então, arcar com uma despesa dentro de uma clínica de reabilitação que muitas vezes é tão caro e não é acessível realmente para essa população. Então, assim, são inúmeros fatores que a gente vai encontrar em todos os municípios do estado do Amapá. Santana, Macapá e muitos outros que já possuem população, né, conforme a legislação ali, já era para existir um serviço instalado de saúde mental para amparar essas pessoas, mas infelizmente não há. Então, assim, o discurso é muito bonito, né, o debate é muito bonito, mas quando é para fazer valer realmente a política pública, a gente não consegue enxergar esse compromisso do gestor municipal, estadual, né, que se refere a essa conduta. E aí, até essa semana, eu tive um pai, né, que nos procurou na vara da infância, que precisa desse encaminhamento, né, desse tratamento para o seu filho relacionado à saúde mental. E para onde a gente vai encaminhar? Nós não temos um serviço. Essa criança, infelizmente, vai ficar desamparada. Né? E aí o judiciário vai, toma todas as suas, como é que se diz, né? Enfim, toma as medidas necessárias para isso, mas infelizmente a gente precisa da contrapartida, que é desse gestor, né, estadual ou municipal, para amparar essas famílias, esses doentes. Assim, é muito triste a gente ver o município. Eu moro próximo a Santana, aqui na Fazendinha, e eu fico assim muito entristecida quando a gente sai na rua, uma cidade tão pequena, né? E a gente vê as pessoas com saúde mental, com transtorno mental andando nas ruas, dormindo, sabe, na praça, dormindo na calçada. Por quê? Porque não tem cuidado, né? Não tem. Então, assim, não vai comparar com São Paulo. A gente também veio em São Paulo, mas, gente, olha o tamanho de São Paulo. Você vai comparar com uma cidade de Santana, né, que poderia ter um CAPS 2 já funcionando, que poderia ter um CAPS AD, um serviço de psiquiatria realmente que funcionasse, e a gente não encontra. Então, assim, o debate é lindo, o discurso é muito bonito, a campanha política vem aí, todo mundo vai vender isso realmente como produto, e a população pode acabar comprando, né, mas a gente precisa também ter consciência de que a gente precisa cobrar. É a população que tem que cobrar, não adianta o judiciário cobrar, não adianta, né, os profissionais cobrarem. Se a população que realmente precisa do serviço não fizer também o seu papel. Bom, vamos ouvir a Rosana também sobre esse aspecto e a gente encerrando a nossa live. Olha, eu acho que
importantíssima essa cobrança. Essa cobrança tem que ser e urgente. O nosso estado do Amapá, ele está em primeiro lugar em suicídio em adolescentes. Pela quantidade, pela população, entendeu? A quantidade em relação aos outros estados. Laranjal, o município aqui é Laranjal do Jari, que o índice de suicídio é muito grande em adolescente, muito grande. Nós fizemos uma pesquisa, estamos ainda trabalhando essa pesquisa para saber e tentar ajudar. Esses CAPES, todos esses aí realmente não funcionam. Você manda, nunca tem o psicólogo, ele nunca está no horário, sempre está fechado, você não tem para onde caminhar. Hoje, graças a Deus, nós temos essas faculdades que têm alunos que estão fazendo atendimento, nós temos o IJOMA, temos os capuchinhos, e temos algumas ONGs, né? Uma eu faço parte, que é da psicologia comunitária, onde até você vai na casa da pessoa, porque às vezes as pessoas não saem nem de casa, não têm nem coragem de ir procurar, não quer procurar ajuda. Então, a primeira coisa é o acolhimento. Então, acho que a gente deve cobrar. Eu acho que você falou a justiça, não. A justiça tem que cobrar desses também. A justiça, temos que cobrar desses gestores, desses agora que está vindo essa campanha, né? Aí, a campanha não, acho que já começou, não sei, mas já começaram as campanhas, cobrar deles, cobrar uma proposta que eles coloquem realmente para funcionar. Porque a gente viu agora, com essa pandemia, a quantidade absurda que aumentou. Eu estou referindo não só ao Brasil, estou referindo ao nosso estado do Amapá. Nós precisamos nos unir, nós precisamos cobrar, nós precisamos colocar essa população consciente, essas pessoas que procuram pela gente, que procuram o nosso trabalho, que procuram uma ajuda. A gente tem que ir atrás, a gente tem que pedir ajuda, sim, do Tribunal de Justiça do Amapá, do Ministério Público, todos esses órgãos, da OAB, de todos esses órgãos que ajude a cobrar do próximo prefeito, entendeu? Do governador do estado, que coloque, por exemplo, no HE existe um centro lá, existe uma psicóloga, uma assistente social, para dar um apoio. Às vezes você chega lá, ela não tem psicólogo, não tem assistente social. Uma coisa que vai e aplica. O que ele faz? Ele aplica uma injeção. Existe um psiquiatra também que tem que estar. Ele fica sobre aviso, que a gente liga, eles nunca chegam no horário. Quando eles chegam, um ou qualquer outro médico que esteja lá já aplicou um dormonide, alguma coisa para ele se acalmar e dormir. Pessoas que têm problemas mentais. Então, nós precisamos muito, e é o mínimo que a gente precisa. Vamos cobrar, vamos pedir ajuda ao tribunal, ao Ministério Público, vou repetir, ao OAB, todos esses órgãos competentes que têm um poder no nosso Estado, juntamente com a população. Vamos cobrar isso, gente, vamos trabalhar isso. Não só aqui numa live, que muita gente eu sei que vai assistir, mas vamos sair para a rua, vamos colocar, na rua a gente não pode estar saindo, mas vamos falar mais na internet, vamos entrar no site desse, eu estou fazendo isso, entrar nesse site desses candidatos, e eu vou começar a cobrar mesmo, com a proposta dele para a saúde mental, para cuidar dessas pessoas, de crianças, de adolescentes, de idosos que precisam, essas pessoas que vivem na rua, do hospital psiquiátrico que funciona numa ala, no hospital geral, lá embaixo, que é terrível, é triste, é deprimente você entrar ali. Você entra ali, você passa mal. Sabe, de ver. Falta tudo, não tem material, não tem o medicamento, não tem. Eu estou falando para vocês porque eu estou lá. Não tem o medicamento, não tem nada. Você tem que tirar do teu bolso para comprar e aplicar. A família tem que levar. É muito triste, gente. Vamos à luta, vamos pedir. E olha, o Setembro Amarelo, o mês de setembro acaba hoje, mas essa luta não acaba hoje. Ela vai continuar. Ela tem que continuar o ano inteiro, a vida toda, porque a tendência é aumentar e cada dia mais. E nós só podemos contar com nossos gestores, os políticos do nosso Estado. Eu estou me referindo ao Estado do Amapá, geral. Vamos cobrar.
Muito bem, então a gente ouviu, muito obrigada a participação da Arlena Brandão, do Departamento de Gestão de Pessoas, da Marciene Lobato, da Vara da Infância e Juventude de Santana, Rosana Trajano, Central Psicossocial da Comarca de Macapá. Além das orientações, esse alerta, né, esse chamamento para que todas as autoridades tomem assento no seu compromisso com a saúde mental. Muito bom a gente encerrar dessa forma. Então, a gente vai encerrando por aqui a live Depressão e Suicídio na pauta do dia, né? Nessa era que vivemos, com tantos transtornos evidentes, diagnosticados, estudados, pesquisados, com tratamentos apropriados já desenvolvidos. Então, a gente precisa lançar mão disso e ter uma sociedade mais saudável. Muito obrigada a vocês. Até a próxima oportunidade, que eu sei que vocês estão sempre à disposição aqui da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça para tratarmos desse assunto e de outros referentes à saúde mental. Eu vou só pedir para vocês permanecerem aí um pouquinho para a gente fazer a foto do registro, tá bom? Da nossa live. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada também. Obrigada a você pelo convite. Um beijo a todas vocês, meninas. Tá certo. Você também, querida. Beijo, Arlena, Rosana. Até logo. Só um momentinho aí, tá? Que a gente está fazendo a foto. Tem que fazer outra. Tá. Aí a gente vai fazer uma outra. Ei. Só um minutinho. Vamos fazer outra. Sorrindo. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Beijo, meninas. Obrigada, Márcia. Foi Obrigada. muito bom. Até Vamos logo. continuar com esse trabalho.